Texto de Jeremias, capítulo 18, os versículos 1 ao 10, e daqui eu quero extrair um pensamento para o nosso coração, algo para a edificação da nossa fé. Então, você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, Jeremias, capítulo 18, ou na projeção, né? Jeremias, capítulo 18, dos versículos 1 ao 10, a palavra de Deus, ela diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhes faria. Glória a Deus. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Paizinho querido, pelo privilégio que temos, Pai, de receber a Tua palavra em nossos corações, de receber as instruções celestiais, Paizinho querido, aquelas que edificam a nossa fé, aquelas que nos fazem prosperar, aquela que, Senhor, que ativam, Senhor, a nossa fé de uma forma, ó Deus, que os nossos olhos conseguem vislumbrar os propósitos do Senhor para a nossa vida, Pai. Não apenas os propósitos terrenos, mas os propósitos eternos, os celestiais, Pai, aquele que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, que essa palavra nessa noite seja um alimento, ó Deus, potente para a nossa alma, para o nosso espírito, que nos alimente de uma forma maravilhosa e que sejamos edificados em nossa fé. Desde já eu declaro isso sobre a Tua igreja, sobre a vida dos meus irmãos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra com o título O Renovo de Deus em Nós. O renovo de Deus em nós, ou o renovo de Deus em nossas vidas, né? O renovo de Deus em nós. Essa passagem bíblica no livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias, ele teve o seu ministério, a sua atuação ministerial, em um período onde a nação de Israel, querido, ela foi conduzida para o cativeiro. Né? Ele antecedeu o período do cativeiro, e ele também foi para o cativeiro junto com a nação de Israel. E ele teve uma incumbência da parte de Deus de advertir o povo de Deus pelo comportamento que eles estavam tendo, contrário à vontade de Deus. Era um tempo, queridos, em que o povo, na sua grande maioria, havia se distanciado de Deus. E o profeta Jeremias, ele foi levantado por Deus para trazer essa exortação, essa advertência a um comportamento coletivo de mudança de atitudes, porém, essa mensagem não entrou no coração do povo e, por consequência disso, Deus precisou mesmo levar toda a nação de Israel para o cativeiro, onde permaneceram por 70 anos. Né? Eles foram isolados, eles foram levados como escravos para o cativeiro, eles foram servir aos babilônicos. E é interessante, queridos, que esse povo, nesse período, eles não podiam mais estar juntos. Eles perderam o contato um com o outro, né? Pai com filho, marido com esposa. Eles eram levados para trabalhar nas casas, né, dos babilônicos, e eles eram entregues como escravos, né? Eles serviam sem salário, né? Eles apenas trabalhavam pela comida, pela sua sobrevivência, e ali permaneceram por 40 anos. Né? Eles foram completamente separados. Eles não podiam mais congregar-se. Eles perderam o privilégio de estarem juntos e poder estar juntos nas celebrações. Ou seja,
quando eles podiam estar juntos, eles desprezaram. Quando eles queriam estar juntos, não podiam. Deus levou eles para o cativeiro, e daí então Deus usa o profeta Jeremias para trazer uma mensagem ao povo. E esse período, queridos, que o povo teve no cativeiro, Deus, os babilônicos obrigaram eles, pelo fato deles não terem mais contato entre si, os babilônicos obrigaram ele a abrirem mão, a abdicarem da sua língua nativa, que era o hebraico, e passaram a falar o aramaico, que era a língua dos babilônicos. Então, imagina isso, queridos, ainda que eles quisessem conversar uns com os outros, eles não podiam mais conversar entre eles na língua que eles se entendiam. Quando terminou o período do cativeiro, eles saíram do cativeiro descaracterizados nos seus valores pessoais. Agora é interessante nós percebermos o seguinte, que essa separação do povo, ela tirou deles a liberdade de expressão, mas não tirou deles a liberdade comportamental. Ou seja, aqueles que tinham no seu coração, no seu caráter, o comportamento de Deus em suas vidas, isso permaneceu. A sua identidade, a identidade hebraica deles, eles perderam pela troca da língua. Mas aquela identidade, queridos, do coração, que é a identidade que gera o temor, a identidade que faz com que a pessoa adore a Deus, ame a Deus, essa identidade, ela foi revelada, ela foi manifestada no período do cativeiro. Tanto é que alguns dentre estes homens se destacaram, mesmo sendo escravos no exílio, eles se destacaram e foram elevados a condições de responsabilidade dentro da própria Babilônia. Ali estão Daniel, ali estão vários outros, que foram o próprio Neemias depois, que se tornou um governador do povo hebreu no retorno do exílio para Jerusalém, então. Eu quero, queridos, nessa noite conversar um pouquinho com vocês sobre essa conversa que Deus tem aqui com Jeremias. É um pequeno trecho dessa passagem, dessa história toda. É um momento onde Deus se apresenta para Jeremias e ele diz o seguinte: Jeremias, eu quero falar com você. E Jeremias, ok, Senhor, vamos conversar. Ele disse, mas faz o seguinte, eu quero que você desça à casa do oleiro, lá na casa do oleiro eu vou conversar contigo. Jeremias, mais ou menos, ele pensou o seguinte: Deus, o Senhor quer falar comigo? Por que nós não nos assentamos aqui e conversamos? Por que eu preciso descer à casa do oleiro? Ele disse, desce à casa do oleiro, lá eu falarei contigo. Ele desce. Quando ele chega na casa do oleiro, ele encontra o oleiro assentado diante daquela roda de construir vasos. Ele para, ele fica olhando, o oleiro fazendo um vaso com as suas mãos, do barro, ele preparando um vaso. De repente, aquele vaso que ele está preparando, o vaso meio que vai se deformando e quebra. Ele desmancha aquele vaso todo, ele volta ao barro original, e ele começa de novo a construir um outro vaso do mesmo barro. E daí então, Deus fala o seguinte para Jeremias, ele diz assim, no versículo 5 ele diz, então veio a mim a palavra do Senhor, disse o Senhor a Jeremias, não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite. Ao interpretarmos essa palavra, nós conseguimos, pela interpretação dessa palavra, dessa passagem bíblica, nós conseguimos compreender algumas situações que dizem respeito à nossa própria vida. Existem momentos que eu e você vivemos e nós não sabemos por que estamos passando aquilo ou por aquilo. Muitas vezes nós olhamos para Deus e perguntamos para Ele, Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por esse momento? Se nós não tivermos essa clara interpretação da forma como Deus opera em nossas vidas, nós corremos o risco, queridos, às vezes, por exemplo, de criticar o que Deus está fazendo sem sabermos que é Deus que está fazendo,
Ou até mesmo, muitas vezes, nós viramos as costas para Deus e desistimos da nossa caminhada com Ele. Ao entendermos a importância e a forma como Deus opera, nós conseguimos compreender que muitos momentos que nós passamos em nossas vidas é a operação de Deus em nós, desmanchando o vaso e fazendo de novo. Essa palavra que diz aqui no versículo 4, né? O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou. A palavra quebrou é a palavra grega, a palavra hebraica, aliás, shasat, que quer dizer corrompeu. O vaso, né, embora a expressão para nós aqui ela seja uma expressão mais comum, mais de fácil interpretação, o vaso quebrou, mas a palavra no original quer dizer o vaso se corrompeu. A palavra de Deus, queridos, ela tem uma importância, ela tem um valor que nós precisamos compreendê-lo. As palavras que são escritas na Bíblia, elas não têm como propósito único estabelecer o entendimento do texto específico, mas ela tem o propósito de nos fazer compreender por que ela está escrita. Agora, por que a palavra original não é quebrou, mas é corrompeu? Porque corrupção não tem muito a ver com um vaso. Um vaso não se corrompe, mas pessoas se corrompem. Então essa mensagem do vaso, ela tem muito mais a ver com as características pessoais nossas do que de um vaso propriamente dito. Como poderia se corromper um vaso? A não ser que seja um outro tipo de vaso. Né? Quando nós vemos os irmãos, ô vaso, tudo bem? Como está aí? Né? Bacana, legal? Né? Esse vaso sim se corrompe. Mas esse vaso não, ele apenas quebrou. Então essa mensagem, queridos, ela não está falando de um vaso de barro. Ela está se referindo a nós, a mim e a você. E ele diz assim, não posso fazer como fez o oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O fato é o seguinte, que quando Deus opera algo, queridos, quando Deus realiza algo, Ele procura trabalhar dentro de um processo de perfeição. Deus não faz nenhuma obra mais ou menos. Deus não opera concertos. Né? Ele poderia, por exemplo, imaginando esse mesmo processo, o vaso deu uma torcidinha, ele para, ele pega uma outra quantidade de barro, dá um concertozinho e... Não, ele não conserta, Deus não conserta. Deus faz de novo. Deus faz novo, novamente. Né? Deus, ele prefere desmanchar aquilo que já está feito e começar do que sobrou uma obra nova. Queridos, ele compara a obra do vaso a nós, Deus o oleiro e nós o barro. Existem momentos, queridos, na nossa vida em que nós nos sentimos desconfortáveis com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos passando. Nós questionamos muitas vezes a Deus, questionamos as pessoas à nossa volta. Atribuímos a responsabilidade do que nós estamos vivendo a pessoas no nosso relacionamento. Eu estou passando por essa dificuldade porque tal pessoa me colocou nessa dificuldade. Tal pessoa, né, ela foi desonesta comigo, ela me trapaceou e ela me colocou nessa condição. Queridos, não foi a pessoa que te colocou naquela condição, foi o próprio Deus que desmanchou o vaso que tinha e começou a fazer um vaso novo, uma obra nova na minha vida e na sua vida. Deus faz isso. É importante nós entendermos isso. Eu quero colocar aqui 3 características para nós compreendermos, porque Deus faz o seguinte, Deus ele preferiu não se assentar com Jeremias para conversar com ele. Ele preferiu levar Jeremias à casa do oleiro e mostrar o processo do oleiro trabalhando no vaso, para que Jeremias pudesse compreender
Porém, esse processo, ele é mais profundo do que nós imaginamos. Ele abrange áreas da nossa vida que estão descritas aqui, que nós, ao interpretarmos superficialmente, deixamos escapar valores extraordinários dessa passagem bíblica. Vamos aqui para alguns pontos. O primeiro ponto, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Primeiro pensamento que eu quero que você guarde no seu coração. Deus nos fala através das experiências que vivemos. Deus fala conosco, queridos, através das experiências que vivemos. Se nós não interpretarmos o nosso relacionamento com Deus dessa forma, nós desprezamos o falar de Deus para nós. Repita assim comigo, com bastante convicção, diga assim: Deus fala conosco, através das nossas experiências. Existem experiências que vivemos em nossas vidas que revelam a forma de como Deus fala conosco. É mais, ao invés de nós perguntarmos para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu deveria perguntar para Deus o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar através dessa experiência? Nós analisamos as nossas experiências, queridos, da seguinte forma: ganhei ou perdi? Se eu ganhei, eu me alegro. Se eu perdi, eu me entristeço. Aquele exame rápido. Essa experiência gerou algum tipo de prejuízo na minha vida? Fui prejudicado, eu me entristeço. Mas, no entanto, quando Deus decide desmanchar o vaso e fazer de novo, isso é um prejuízo? Isso é um ganho. Isso é algo maravilhoso, isso é algo extraordinário. Deus está investindo nas nossas vidas. Deus está dedicando o seu tempo a fazer uma obra perfeita em nossas vidas. Os olhos e os ouvidos de quem caminha com o Senhor são as nossas experiências, queridos. Nós dizemos assim: Senhor, fala comigo. Senhor, faz tempo que eu não te ouço mais. E aí Deus diz: meu filho, vou quebrar teu vaso. Vou te quebrar de novo e daí você vai perceber que eu estou falando contigo. Sabe, as nossas experiências, queridos, é uma forma estratégica de Deus falar conosco. Nós olhamos para aquilo que experimentamos e habitualmente ou comumente nós consideramos apenas o que perdemos, como prejuízo. Existe ali, queridos, algo que Deus está realizando, Ouvimos Deus com mais clareza quando passamos por experiências que nos ensinam a viver uma vida coerente com o reino de Deus, o reino ao qual servimos. As nossas experiências, elas nos aperfeiçoam. Nós somos aperfeiçoados pelas dificuldades que nós vivemos. Existem muitos erros que nós cometimos no nosso passado, que nós não cometemos mais hoje, amém? Por quê? Porque as experiências que nós tivemos com o Senhor nos ensinaram a não errar. E é interessante que nós aprendemos a não errar e ensinamos as pessoas a não errarem também, a caminharem um caminho justo, um caminho de justiça diante do Senhor. Nos entristecemos muitas vezes por situações que vivemos, sendo que essas situações são formas que Deus tem de falar conosco. Pensa um pouquinho sobre isso. Quanto tempo da nossa vida nós dedicamos para ouvir a Deus? Quando que nós paramos e nós dizemos assim: Senhor, fala comigo? Aí nós esperamos 10 segundos. Puxa, eu já esperei esse tempo todo e Deus não falou. Vou voltar para as minhas atividades. Aí disse: não, filho, eu vou falar contigo, mas eu vou falar de uma outra forma, que daí você vai compreender o que eu estou falando, o que eu quero realizar na tua vida, Nem sempre é gostoso ou agradável ouvir a voz de Deus, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através das experiências que temos. O segundo pensamento,
O versículo 6, ele diz assim, Deus respondendo para Jeremias, né? Eles: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na minha mão, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o segundo pensamento, Deus nos fez de novo. Deus nos fez de novo. Queridos, olha que maravilhoso isso, que precioso isso. Eu falo por mim, né? Eu e a pastora Cristiane, nós começamos a caminhar com o Senhor em 1993. Eu tinha 27 anos, ela tinha 23 anos. Com 27 anos, queridos, eu já tinha feito tudo que eu tinha feito na minha vida, nada dava certo. O resultado era sempre algum tipo de prejuízo. Chegou um momento que eu parei diante de Deus: Senhor, do meu jeito não funcionou, né? Do meu jeito não está funcionando. Senhor, eu me rendo, faz do teu jeito. Deus: amém, filho, tá bom, né? Eu vou fazer do meu jeito. Até nós compreendermos que a entrega para Deus, ela precisa ser absoluta, nós sofremos um processo, aquele processo que a gente entrega, mas fica segurando, né? Deus, toma a minha vida, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Aí Deus pega, está bom, filho, só que a gente fica segurando algumas coisas. Não, Deus, isso eu não quero abrir mão. Deus, isso aqui ainda eu preciso disso. Não, filho, eu quero a tua vida inteira. Eu vou fazer tudo novo na tua vida, né? E para a glória de Deus, queridos, para a glória de Deus, Deus fez tudo novo nas nossas vidas, tudo novo, né? Agora imagine essa geração. Se eles crescerem sem Deus precisar fazer neles, eles de novo. Se eles crescerem, queridos, já na palavra de Deus, se eles crescerem já conhecendo a Deus, se eles crescerem já conhecendo as verdades do reino de Deus em sua vida, né? Que vaso lindo que Deus vai fazer. Não vai ter um segundo vaso. O primeiro vaso vai ser um vaso lindo, vai ser um vaso extraordinário, vai ser um vaso maravilhoso, amém? Né? Não vai precisar fazer de novo. Deus faz o primeiro vaso e não precisa quebrar. O primeiro está bom. Não se corrompeu. Não teve corrupção no vaso. Nós erramos. Nós precisamos ser desmanchados e feitos novamente, né? E que maravilhoso isso, que bom que Deus faz, né? Repita assim comigo, diga com bastante convicção assim: Deus nos fez de novo. Isso, né? Que maravilhoso, querido, saber que Deus, daquilo que sobrou, daquilo que nós nos tornamos ou daquilo que nós éramos, Deus junta aquilo, né? E faz um vaso excelente, né? O Senhor estava mostrando ao profeta, e a nós também, que a obra de Deus em nossas vidas é uma obra perfeita. Enquanto ela não estiver perfeita, Deus não desiste desta obra. Ele não desiste, Ele continua fazendo. Deus está doendo, mas segura aí, vai ficar bom, no final vai dar certo, né? Se nós imaginarmos assim, o caráter, a figura de Deus, né, quando nós reclamamos diante de Deus, né, Senhor, por que isso não deu certo? Por que isso não funcionou? Vamos resolver já, filho. Né? Vamos resolver já. Desmancha e faz de novo. Agora, quantas vezes Deus vai precisar desmanchar e fazer de novo em nossas vidas? De preferência, queridos, uma só. Né? Desmancha uma vez e faz, e, sabe? Uma outra passagem, a palavra de Deus, ela diz assim, pode o barro dizer para o oleiro: por que me fizeste dessa forma? O barro, ele não questiona o que o oleiro está fazendo. Ele apenas permite que o oleiro faça. Nós somos o barro um pouquinho teimoso, né? Nós somos um barro falante que diz para Deus: Deus, eu não estou gostando da forma como o Senhor está me fazendo. Muda isso daqui, Deus. E Deus: não, filho, eu vou fazer do meu jeito, porque eu quero fazer bem feito. Eu sei como é fazer um vaso bem feito.
Ele faz do jeito dele e do jeito dele dá certo, funciona. Né? Funciona, dá certo. Deus não conserta o torto, Ele faz de novo. Né? Deus, as nossas orações, na maioria das nossas orações, nós pedimos para Deus consertar algumas coisas em nós. Deus conserta isso, como que se Deus fosse uma assistência técnica. Né? Ele não conserta as coisas erradas, queridos. Ele simplesmente desmancha e faz de novo. Faz perfeito, faz bem feito, né? Aquilo que estamos nos tornando é o resultado da obra de Deus em nossas vidas, desfazendo, né, desmanchando o que estava errado e fazendo um vaso novo, perfeito, né, pleno, completo. Quando Deus nos compara a vasos, é porque aquilo que Ele coloca dentro de nós também é muito importante. Aqui eu quero dedicar, né, a compreensão maior do que eu estou falando para vocês. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu particularmente, né, tenho um apreço muito grande por essa palavra, porque essa palavra ela tem um poder determinante na nossa vida. Ela estabelece, queridos, uma verdade a respeito das nossas próprias vidas, e essa verdade ela faz toda a diferença na compreensão do que nós somos nas mãos de Deus. Essa palavra ela declara o seguinte, ela diz assim, a primeira parte da palavra ela está complementando o versículo 4, tá? Então ela diz assim, ora, a esperança não traz confusão, vírgula. Daqui para frente ele diz assim, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O terceiro ponto eu quero dedicar aqui a minha atenção maior, e eu também peço a sua atenção. Quando Deus diz para Jeremias, Jeremias, desce à casa do oleiro, ele desceu. Ele chega na casa do oleiro, o que o oleiro estava fazendo? Vaso. Oleiro fazendo vaso? Ele não deveria ter dito, desce então à casa do vaseiro, né? O cara que faz vasos. Esse não, desce à casa do oleiro. Ele desce à casa do oleiro, o oleiro está fazendo um vaso. Qual é a atribuição do oleiro? Fazer o quê? Fazer óleo. A palavra do dicionário, ela diz, olivicultor. Trabalha com a oliva, né? Espreme a oliva e da oliva faz óleo. Agora, por que o oleiro estava fazendo vaso? Queridos, se você tem um produto importante, se você é fabricante de um produto bom, você vai acondicioná-lo em qualquer embalagem? Não. Ou você compra uma boa embalagem, ou você mesmo fabrica a embalagem. O oleiro, ele compreendia a importância do produto que ele estava preparando. Portanto, ele mesmo fez o vaso. E Deus diz o seguinte, filhos, como o oleiro sou eu. Eu estou preparando vasos perfeitos, porque o produto que eu quero colocar dentro de você é excelente, é formidável, é bom demais. Deus preparou um azeite chamado Espírito Santo de Deus. E daí então ele precisa de um recipiente apropriado, ideal, adequado, perfeito, sem corrupção, para acondicionar o seu azeite. E aí eles, onde que eu vou encontrar esses vasos? Já sei. Jeremias, desce à casa do oleiro. Lá eu vou falar contigo. Lá eu vou te mostrar como funciona o processo que eu estou operando na vida de vocês. Como eu estou trabalhando na vida de vocês. Queridos, os processos que nós vivemos
e muitas vezes nos entristecemos, é a obra que Deus está realizando em nossas vidas para nos tornar perfeitos, para colocar dentro de cada um de nós, queridos, o azeite que Ele preparou nos céus, o azeite feito pelas próprias mãos de Deus, o azeite bom, o óleo perfeito, o óleo bom. A obra de Deus, ela é maravilhosa demais, queridos, em nossas vidas. Nós precisamos compreender quem somos. Nós precisamos compreender muito mais, né, do que a compreensão humana natural. Nós precisamos ter entendimento de como Deus nos vê. Qual é o resultado da obra que Ele realiza em nossas vidas? Por que nós estamos passando por esse processo de aperfeiçoamento? Deus jamais colocará o seu bom produto dentro de vasos imperfeitos. Por isso que Ele está fazendo essa obra maravilhosa na sua vida. Por isso que Ele está trabalhando na sua vida. Por isso que Ele precisou desmanchar aquilo que você era para fazer você se tornar aquilo que você está se tornando nas mãos de Deus. Nós estamos passando por um processo que revela o amor de Deus por nós, que revela a obra perfeita de Deus em nossas vidas, queridos. Nós não podemos nos entristecer pelo que estamos vivendo, ao contrário, nós precisamos nos alegrar, porque o resultado desta obra é uma obra perfeita e maravilhosa na minha vida e na sua vida. Se eu fosse você, aplaudiria o Senhor de uma forma maravilhosa e extraordinária, queridos. Amém, glória a Deus, 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 aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O terceiro pensamento, né, esse pensamento, somos o vaso que acondiciona o óleo do oleiro. Somos o vaso que acondiciona, né, o óleo do oleiro. Repita assim comigo com bastante convicção, diga assim: nós somos o vaso que acondiciona o óleo do oleiro. Queridos, quando você chamar o seu irmão de vaso, tá? Entenda esse processo. Entenda esse processo. Ele é um vaso, sim. Né? As irmãs também são vaso. Né? São vaso. Queridos, os objetos mais valiosos do mundo, dentre os objetos mais valiosos do mundo, alguns deles são vasos. O vaso, ele tem o seu valor estabelecido justamente pela forma como ele é feito, pelo material que é usado para fazê-lo, mas principalmente por quem fez o vaso. O valor de um vaso, ele é estabelecido pelo artista que o formou. Queridos, você é o vaso mais precioso que existe no universo, porque não existe nenhum artista mais excelente do que aquele que está preparando o vaso da sua vida. Você é obra-prima nas mãos de Deus, uma obra maravilhosa, o resultado da obra do maior artífice do universo, o Senhor. O Senhor está fazendo essa obra. Queridos, nós olhamos para nós mesmos e nós dizemos assim: Senhor, mas eu não valho nada. Ele diz assim: eu sei que você não vale, filho. Eu sei que você é um barro, mas você está nas minhas mãos. Olha o que eu estou fazendo de você. E o mais importante, queridos, não é a perfeição pela qual o vaso é feito. O mais importante é o que vai ser depositado dentro do vaso. E aí ele coloca o seu azeite dentro do vaso, e ele vai derramando, ele vai derramando, ele vai derramando. O vaso, ele enche, e depois ele começa a transbordar. Se o vaso tiver alguma ruptura em si mesmo, esse vaso nunca vai transbordar, queridos. O azeite vai fugir, né, pela ruptura. Ele nunca vai experimentar o que é ser cheio. Mas quando Deus faz um vaso perfeito, Ele faz um vaso perfeito para ser cheio da presença do azeite de Deus, queridos. E mais do que ser cheio,
ele faz o vaso transbordar. Transbordar da glória de Deus, transbordar da presença de Deus. Aquele que produz o óleo não acondiciona o seu produto em qualquer vaso. Por isso, ele mesmo prepara o vaso. O valor do óleo é determinado pelo investimento que se faz no vaso. Se o oleiro preparou um bom óleo, consequentemente, também preparará um bom vaso. Qual é o valor do Espírito Santo de Deus? Qual é o valor do Espírito Santo de Deus? O valor do Espírito Santo, o valor do óleo, é o mesmo valor do vaso. O vaso é barro. Mas quando o azeite entra dentro do vaso, os dois se tornam preciosos, tanto o vaso quanto o azeite. Querido, não deixa ninguém desmerecer o que você é. Não deixa nenhuma mentira entrar no seu coração e denegrir a imagem daquilo que Deus fez em sua vida. Você é um vaso de honra nas mãos de Deus. Você acondiciona o produto mais caro, mais precioso que existe no universo. O Espírito Santo que está derramado dentro de cada um de nós, não é? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o óleo é precioso, o vaso tem que ser perfeito. Nunca Deus colocará o seu óleo precioso dentro de um vaso com imperfeições. Por isso que Ele está trabalhando tanto na sua vida, queridos. Se Deus está demorando em sua vida, saiba, o produto que Ele quer depositar dentro de você também é precioso demais. Deus está preparando vasos perfeitos, onde Ele irá acondicionar, derramar o que Ele tem de mais precioso consigo, o seu óleo santo. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tá pronto o videozinho? Tá? Vamos assistir o vídeo? Amém? Vamos lá. Tem áudio? Não tem áudio? A vida é difícil, você sabe por quê? Enquanto uns oram, outros vão pra TV. Mas em meio à luta levanta-se uma geração que é fiel, fiel até o fim. Na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Nas pequenas ações a santidade está. Geração separada e ungida, radicalmente fiel, fiel até o fim. Quem será fiel até o fim? Subirá no monte do Senhor. Quem levanta as mãos para adorar, mesmo com vontade de chorar, dança de alegria sem parar. Quem será fiel até o fim? Subirá no monte do Senhor. Quem levanta as mãos para adorar, mesmo com vontade de chorar, dança de alegria sem parar. Fiel até o fim. Não se sinta sozinho, olhe ao seu redor. Seus irmãos e amigos não te deixam só.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Pais, queridos. Novembro. Acho que é dezembro. O Vando está aí, Vandinho? Cadê o Vando? Vando e a Betinha já foram? Estão lá? O próximo é quando, Vandinho? Dezembro? Dezembro. Dezembro tem mais um aí, queridos. Pais, louvamos a Deus pela sua vida, queridos. O investimento que você está fazendo no seu filho, né? Vale muito a pena, é um investimento maravilhoso, né? Incentive, estimule sempre os seus filhos a participarem dos juniores adolescentes, né? Sabemos que Deus está fazendo uma obra maravilhosa na vida desses juniores e adolescentes. Curve a sua cabeça, queridos, vamos orar, agradecer a Deus pela sua bondade e pelo seu grande amor. Pai, te agradecemos, Paizinho querido, externamos, Deus, nesta hora, nesta noite, Deus, a nossa gratidão ao Senhor, pela obra maravilhosa que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus, Paizinho querido, que opera maravilhas no meio do seu povo. Pai, obrigado por aquilo que temos nos tornado. Obrigado, Pai, pelo bom propósito do teu coração. Pai, somos hoje, Paizinho querido, a obra, o resultado da obra que o Senhor está realizando, Pai. Deus, nós não somos mais aquilo que nós éramos antes, Pai. E também ainda não alcançamos o todo de Deus em nossas vidas. Certamente há muito ainda o que realizar, Pai. Há uma obra maravilhosa a ser feita. Mas nós queremos, Pai, concordar com o que o Senhor está realizando. Trabalhe em nossas vidas, Pai. Opere em nossas vidas. Conclua, ó Deus, esta obra maravilhosa. Eu quero declarar, Paizinho querido, a graça do Senhor, o favor do Senhor na vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, eu resisto agora. Eu repreendo agora, meu querido, toda a obra das trevas, Pai, declaro sem efeito, eu anulo agora, Paizinho querido, toda a ação das trevas, toda maquinação maligna contra a vida dos meus irmãos, Pai, eu invado agora, eu declaro, Pai, toda arma forjada contra a vida dos meus irmãos, ela não prosperará, Paizinho querido, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor permaneça sobre a vida de cada um deles, Pai. Eu declaro isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus.